Você quer ver como é que ficam os resultados de elementos finitos pelo método CBFEM? Então não sai daí, que é isso que a gente verá nessa aula. Você se surpreenderá com a qualidade e eficiência. Você conseguirá entender e acompanhar o comportamento da sua ligação metálica de uma forma muito melhor. E se você já ficou interessado na ideia estática, então não perca tempo e entre em contato com a Beamworks. Você receberá uma cotação em reais, muito mais estabilidade e segurança para você que está investindo no ideia estática aqui no Brasil. Vamos para a aula. Então, se eu vier aqui na parte de Members, clicar, eu vou ter agora um elemento chamado M3, ele está sobrepondo outro elemento aqui. Claro que eu posso fazer edições aqui na janela de dados, por exemplo, eu rotacionei aqui o elemento, ou então posso botar ele como 0 e fazer uma rotação aqui em 90 graus nesse outro sentido. Então, pela janela de dados eu posso editar esse novo elemento, mas a gente vai manter essa ligação aqui no padrão. Então vou deletar essa informação. Aqui a gente tem apenas um caso de carga, mas eu posso lançar diversos casos de carga aqui dentro. Então, novamente, basta clicar aqui em Load, você vai ter um novo caso de carga que você pode lançar nesse modelo. Mas novamente eu não vou utilizar. Por fim, as operações ou as componentes. Basicamente, clico aqui em operações, escolho a operação que eu vou lançar aqui na minha ligação. Por exemplo, essa ligação aqui com cantoneiras, clico aqui. Ela vai aparecer, vou alterar os dados dessa ligação e eu vou conseguir aplicar aqui na minha estrutura ou na minha ligação metálica. Claro que aqui essa ligação não foi bem configurada, eu já tenho aqui um aviso que eu tenho um problema com ela, tenho que fazer a configuração correta. Na verdade, eu teria que, como aqui eu tenho dois elementos apenas, teria que substituir essa ligação por essa daqui, né? Então, eu vou deletar essa operação ou essa componente, vou manter aqui no original. Também, você pode excluir essa operação apenas naquele momento, não precisa realmente excluir ela da listagem. Eu posso simplesmente desselecionar aqui a componente, que ela vai ser retirada aqui do meu modelo. Se eu clicar novamente, ela volta. Então, você tem essa possibilidade com todas as funções que estão aqui. Então, eu quero tirar, por exemplo, um elemento. Então, desmarco, ele some, marco, ele volta. Um carregamento, desmarco, ele some, marco novamente, ele volta. Aqui é uma das operações, desmarco, ela some, marco, ela volta. Então, você pode gerenciar essas funções aqui, marcando e desmarcando, ou realmente botão direito, copiar, de repente eu quero usá-la novamente, ou então deletar, ou que se quiser renomear, ou o pre-design, que é uma maneira que o Ideia Estática já faz um pré-dimensionamento daquela componente para você. Então, essas são todas as funções dessa tela. O que a gente vai fazer agora? Mandar calcular essa nossa ligação para a gente ir para a parte de verificações. Então, eu vou mandar calcular. Assim, a gente vai aqui na parte de Calculate. Então, aqui do lado esquerdo você já tem uma prévia dos resultados. A análise foi feita a 100%, quer dizer, ele conseguiu fazer o cálculo das tensões, deformações, você teve uma convergência dos resultados. As placas, você já tem a porcentagem de plastificação dela, qual é o uso dos parafusos, qual é o uso das soldas, e a gente ainda não fez nenhum cálculo de flambagem, então você não tem resultado ainda. Então agora a gente vai lá na aba de verificação. Aqui na aba de verificação, vocês vão perceber que algumas funções se repetem da aba de design. Então, aqui a parte de novo, cópia, desfazer, refazer, a visualização dos elementos, galeria, tudo isso se repete. A parte de code setup e a aba de cálculo. Bom, aqui na aba de cálculo a gente também tem a possibilidade de fazer o cálculo da flambagem, mas vamos deixar isso mais para frente. E vamos focar aqui nos resultados que a gente obtém. Então você tem a parte de Overall Check, que é basicamente por cores, ele mostra quais são os elementos críticos. Aqui na nossa estrutura, a gente basicamente tem a cor verde e cinza, quer dizer,
Tá sobrando bastante da estrutura, apenas essa chapa aqui da nossa seção que tem algum valor, mas mesmo assim o valor de verificação que está ocorrendo aqui é bem baixo, quer dizer, está dentro do limite, você fica aí com a cor verde. Depois a gente tem a parte de Strain Check, que ele basicamente mostra aonde você tem as deformações. Então a gente tem aqui um ponto de deformação nesse canto, basicamente é relação aqui às placas. Você tem a plastificação das placas e aqui mostra onde está ocorrendo a maior deformação. Bom, a gente está bem longe do limite de 5%. 5% aqui dentro de ideia estática ou dentro da teoria de CBFEM, quer dizer, se você está dentro dos 5%, você está com as suas chapas dentro de uma plastificação segura. Acima de 5% você já tem alguns efeitos de rasgamento, esmagamento das chapas. Então é assim que você verifica se a sua chapa está dentro dos conformes ou não. Então aqui no Strain Check você vê que ponto que você tem mais deformação. Depois você tem a parte de Buckling Shape, daqui a pouco a gente verifica. E aqui no final a gente tem várias informações. O importante aqui nessas várias informações finais é que você marque um dos resultados, que seja a tensão equivalente ou então deformação plástica. Então vou clicar aqui tensão equivalente. Você tem aqui o mapa de tensões que estão ocorrendo na estrutura. E aí você pode, além de exibir esse resultado aqui, você tem a opção de mostrar mais informações na tela. Então você clica aqui em qualquer um desses gráficos primeiros, né, ou um desses dois resultados, e depois você pode clicar, por exemplo, para visualizar a malha de elementos finitos que foi gerada e também visualizar esse resultado na estrutura deformada. Inclusive você tem uma escala aqui de resultados, então você pode aumentar ou diminuir essa escala para ver essa deformação mais numa escala maior ou numa escala menor. Então vou voltar aqui para o padrão de 10. Então você tem aqui todo o mapa de tensões da ligação e também a deformação. Utilizando aqui os recursos da janela gráfica, então com o Ctrl e o Scroll do mouse, clicando os dois juntos eu posso rotacionar e visualizar o que está ocorrendo aqui na minha estrutura, aumentar, como eu disse, a escala da deformação para você ver aonde que ocorrem as maiores deformações e os maiores pontos de tensão. Você também tem aqui o Plastic Strain, basicamente as deformações plásticas. Você vê novamente aqui que o Strain Check e o Plastic Strain mostram aqui resultados, né, deformação plástica ou a verificação da deformação plástica mostra basicamente nessa estrutura aqui o mesmo ponto, né, de deformação máxima. Depois você tem as tensões de contato. Tensões de contato vão ocorrer entre duas chapas, então aqui a gente tem a alma da viga e a chapa, então você tem tensões de contato entre os dois, você também vê aqui os valores de tensões de contato. E por fim, nessas funções aqui superiores, você tem forças que estão ocorrendo nos parafusos. Clica aqui Bolt Force, você vai ver que forças estão ocorrendo no parafuso da nossa estrutura aqui, da nossa ligação, né? Então vou botar aqui no Equivalent Strain, porque eu tenho maior contraste entre a exibição das forças aqui do parafuso e o fundo aqui, a nossa ligação, né? O fundo, a cores da ligação. Então aqui a gente está verificando quais os esforços estão ocorrendo nos parafusos. Então nesse momento a gente está fazendo a parte de análise da estrutura. O que é análise? Verificando esforços, deformações, tensões que estão ocorrendo nela. E agora a gente vai para a parte de dimensionamento propriamente dito. O dimensionamento vai ficar aqui na janela de dados. Então a gente tem aqui a parte de análise, dizendo que a nossa análise foi 100% realizada, quer dizer, você teve convergência de resultados, tensões, deformações e tudo mais. Depois você tem a parte de plates, e aqui na plates, como eu disse, você vai verificar quais as deformações que estão ocorrendo na placa, né, deformações plásticas, e a partir desses valores você vai verificar se estão ocorrendo efeitos indesejados na nossa ligação, como rasgamento, esmagamento das chapas. Bom, aqui no nosso caso, a gente pode ver através da deformação máxima equivalente plástica que você basicamente não tem nenhuma deformação exagerada nas nossas placas. A máxima que deu aqui foi 0,1. Ao clicar
aqui em qualquer linha dessa daqui, você vai ter sempre uma exibição da imagem aqui embaixo e mostrando aonde ou que ponto que está ocorrendo, que chapa e que ponto está ocorrendo esse efeito nessa chapa que a gente está analisando. Depois você tem o cálculo dos parafusos, e aqui nos parafusos você novamente tem uma imagem onde que estão os parafusos, né? O parafuso 1, 2 e 3. E aí você pode clicar aqui no maisinho. Você vai verificar aqui o cálculo segundo a norma. Se quiser também, botão direito, Print Review, porque você vai verificar aqui digamos, uma página isolada, e você pode acompanhar todo o processo de cálculo que está ocorrendo nesse parafuso. Novamente aqui em cima, nessa tabela, você tem os resultados resumidos. Então, forças de tração que estão ocorrendo no parafuso, cisalhamento que está ocorrendo no parafuso, e aqui valor de utilização do parafuso. Então você tem várias informações aqui em cima para você olhar rapidamente o que está ocorrendo nesse elemento que você está analisando, ou você clica aqui no maisinho e vê o cálculo segundo a norma. Para soldas é algo similar. Você tem uma listagem de todas as soldas que existem na nossa ligação, na nossa estrutura. Aqui embaixo você tem uma imagem de que solda está sendo verificada. Então a gente está verificando nesse momento essa solda exatamente aqui, ó, essa solda. Então você tem uma correspondência entre a imagem 2D e o nosso modelo 3D. Você tem toda a variação de tensão que está ocorrendo ao longo dessa solda e também o cálculo dela segundo a norma. Novamente clica no mais, você vai ver os valores aqui do relatório de cálculo segundo a norma, e você novamente aqui em cima tem também uma tabela resumida de cálculo. Então assim você vai verificar se a sua estrutura está passando ou não está passando. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o nosso carregamento. Na verdade, eu vou inserir mais um caso de carga para que a gente veja o que ocorre se a gente estourar algum elemento aqui, ou seja, a gente vai fazer aqui que um elemento não passe, né? Uma parte da nossa ligação não passe. Então vamos voltar lá para o design. Veremos isso na próxima aula. Deixe seu like e se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde. Até mais!